Capítulo 35. O espaço entre a suspeita e a confiança. Logo as cigarras começarão a desaparecer. As folhas mudaram de cor e conforme a chuva desceu sobre elas, as gotas se juntaram e caíram quando ficaram muito pesadas. Uma estação chuvosa tardia estava chegando, o que era incomum para o início do outono, mas para os residentes de Boyville, tão perto do mar, esse clima não era incomum. A umidade permeava a janela. Com a presa de prata à sua frente, Guilherme respirou fundo. Khan de repente entrou na sala encharcado, como se tivesse nadado, e uma vaga salinidade do mar emanava dele. Diga-me o que é isso? Khan nem percebeu como ele havia falado casualmente com Guile. Foi um pedido impulsivo e estranhamente sua voz perdeu a compostura. No entanto, havia um desespero nos olhos de Khan para saber a verdade. Khan não conseguia falar sobre seu poder aterrorizante. Quanto você sabe sobre si mesmo, Khan? Isso era algo que ele sempre pensara. Desde a primeira vez que ele conseguiu se lembrar até agora, ele pensou sobre quem ele era de novo e de novo. No entanto, tudo o que lhe ocorreu foram sonhos, ilusões e vagas imagens posteriores de que estava completamente fora do seu controle. Khan desviou o olhar para o espelho de corpo inteiro diretamente oposto à porta. Ele suportou seu corpo em constante mudança diariamente. Khan olhou para seu próprio reflexo estranho no espelho com um olhar de exaustão absoluta. Nada. A resposta vazia seguiu um longo silêncio. Ele pensou que sabia, mas não sabia. Ele queria saber, mas não podia. Como águas paradas incapazes de fluir para qualquer lugar, Khan ficou preso em um longo tempo, sentindo-se solitário e isolado, apodrecendo lentamente. Não sei nada sobre mim mesmo. Absolutamente nada. Gris estreitou os olhos enquanto observava Khan responder com afirmação. Esse foi o mais honesto que Khan já havia sido, mas Giri não estava totalmente convencido. Eu estive triste todo esse tempo. Khan pensou lentamente como se sentira, mas, como sempre, apenas uma coisa lhe veio à mente. Seu desejo de escapar dessa terrível frustração desconhecida e do vazio de nunca se sentir completo. Mesmo com os ouvidos e os olhos abertos, ele não fazia ideia de quem era aquele corpo e queria saber ao certo quem ele era. Gil estava em conflito. Dar a ele a resposta primeiro e permitir que ele mesmo chegasse à resposta era duas coisas completamente diferentes. Você me diz primeiro, Khan. Onde você conseguiu isso? Khan não pôde responder, porque, até onde ele sabia, ele sempre usara a presa de prata e não fazia ideia desde quando. Khan, seja honesto. Naquele momento, Giri percebeu que ele era um adulto covarde. Ele estava perguntando a esse garoto ocioso que nem sabia de quem era, para dar uma resposta que ele mesmo não tinha ideia. Mas ele não podia recuar, porque esse assunto podia dizer a respeito à segurança de todos os irmãos. Eu não lembro. Sua resposta foi atrasada, mas soou honesta. Não era diferente da resposta habitual de Khan, mas era difícil para Giri deixar de lado suas dúvidas. A chuva parou e o cheiro de folha úmida espalhou-se ao redor deles. O que está fazendo no escuro? Najak apareceu de repente. O lobisomem podia ver no escuro tão bem quanto a luz, mas Najak era fiel ao seu papel humano na pousada. Najak podia ver a presa de prata iluminada pelo luar. Quando ele herdou o nome Najak de um guerreiro anterior, ele ouviu falar sobre a presa de prata e sua forma. Era um símbolo dos licantrópicos que só os escolhidos podiam possuir. Era uma relíquia da tradição, prova de que a raça herdou o sangue do grande caçador de vampiro. Assim que viu a presa de prata, o olhar agitado de Najak se voltou para Giri. Foi apenas por um breve momento, mas os olhos de Giri o avisaram para não dizer nada. Najak entendeu Giri, mas quando viu a presa de prata, ele ficou na frente de Khan como se precisasse confirmar uma coisa. Não tenho certeza do que vocês dois estão fazendo aqui, mas por que vocês foram para a fábrica abandonada na noite de lua cheia? Giri supôs que havia uma razão pela qual Najak fez a mesma pergunta a Khan novamente quando ele se recusou a responder para a polícia. Diga-me, por que você foi lá sozinho? O que você sabe? O que significa aquela expressão em seu rosto quando encontramos pegada de animais fora da fábrica? Diga-me agora, Khan. Khan definitivamente sabia de algo, e claramente ele havia passado por algo que os irmãos não sabiam. No entanto, seus olhos ainda estavam cautelosos e cheios de incerteza. Sua expressão mostrava que ele não tinha certeza de quanto podia confiar neles e o quanto podia revelar. Primeiro me conte sobre isso. Depois eu vou te contar. Vou te contar o que aconteceu naquela noite. A cabeça de Giri latejava. Eles eram todos teimosos. Para contar sobre ele sobre a presa de prata, ele teria que revelar que era um lobisomem. E não havia como confirmar que Khan era um lobisomem só porque possuía a presa de prata. Giri pesou cuidadosamente suas palavras. O único erro colocaria os irmãos em perigo. Incapaz de suportar o silêncio, Najak tentou falar, mas Giri ficou na frente dele para bloqueá-lo. Eu não posso falar sobre isso ainda, porque eu não confio completamente em você. Não era surpreendente que ele não o fizesse, e Khan também sentiu o mesmo.
Giri decidiu dar mais um passo para trás. Era verdade que ele estava ficando sem tempo, mas saber sobre Khan não tinha prioridade sobre caçar os vampiros que se infiltravam em Gwenville. Está desapontado, Khan? O tom da voz de Giri é agora caloroso, mas diferente de quando ele pressionava Khan. Khan lentamente balançou a cabeça. Não era justo exigir de Giri algo que ele mesmo não podia fazer. Só estou cansado. Acho que eu devo ir para a cama. Khan balançou o cabelo molhado e enxugou os olhos cansado. Vendo como ele parecia exausto, Giri e Najak deixaram seu quarto. Assim que saíram, eles rapidamente se distanciaram da pousada. Toda vez que parecia que Najak estava prestes a falar, Giri sinalizava para ele ficar quieto e focado em ficar o mais longe possível da pousada. Isso deve ser bom. O que está acontecendo, Giri? Você acabou de decidir não tratar Khan como um humano? Espero que ele seja humano. Isso seria uma vida muito feliz para ele. Também não posso revelar nossa identidade com pouca probabilidade. Não posso apostar suas vidas. Giri estava mais racional e cuidadoso do que nunca. Ele tinha que ser assim ainda mais para proteger sua família de vampiros que poderia aparecer e tentar matá-los a qualquer momento. Eu nunca esqueci. Nem um único dia. Nem mesmo sobre meu irmão nos trair. Quando Giri mencionou isso, algo que Najak pensou que Giri nunca mais mencionaria, Najak se encolheu. O passado que eles queriam esquecer estava se aproximando deles e estrangulando-os. Por muito tempo, Giri amou e protegeu aquele que ele nem mesmo podia chamar de irmão. Giri era um forte guerreiro caçador de vampiros, e o irmão mais novo de Giri, Boba, sempre teve ciúme dele. Ele sempre sofreu de complexo de inferioridade e intimidava as pessoas ao redor, mas Giri tolerava tudo isso. Por nenhuma outra razão que ele era seu irmão, sua família. Por essa única razão, Giri podia desistir e suportar muitas coisas. Isso é, até que Boba atraiu sua família e sua espécie, entregando-os aos vampiros. Então é claro, ele estava cansado de Khan. Ele perdeu toda sua família por causa do seu próprio irmão de sangue. Nada havia mudado desde então. Cometeu o mesmo erro novamente, sem dúvida, o desgraçaria e traria dor para ele e seus irmãos. Najak sabia como Giri se sentia, mas ele não tinha palavras de consolo para dar. Tal era o vínculo entre eles que experimentaram a mesma perda. Ele não precisava dizer isso ou fornecer conforto. Só o fato de estarem sobrevivendo juntos os consolava. Ainda assim, ele não podia evitar que Khan estivesse em suas mentes. Najak acreditava que Khan poderia ser diferente de Boba. Confiar facilmente em alguém era uma coisa assustadora, mas pensar em Khan como inimigo seria uma desgraça com certeza. Se você tivesse acabado de contar a ele sobre a presa de prata, você acha que Khan vai acreditar em nós? Ele parecia muito sério. Ele não tinha certeza exatamente do que Khan queria, mas parecia aflito e desesperado. Khan pode ter dito a verdade. Também não podemos ter certeza disso. Ele disse que não se lembrava de onde conseguiu a presa de prata. Então vamos continuar assim, suspeitando um do outro, vivendo sob o mesmo teto? O fato de estarem todos ficando muito próximos enquanto vivia junto em um espaço era muito desconfortável do fato de Khan ser outra coisa. Se chegasse ao ponto de que eles não pudessem mais se aproximar deles, nem se distanciar deles, ele falharia em manter o limite. Como líder natural, Giri sabia que Najak era gentil e tinha um forte senso de responsabilidade. E ele conhecia as emoções com as quais Najak lutava. Eu sei que é difícil para você, Najak, mas... Giri, que estava contemplando em silêncio por um longo tempo, começou a falar novamente cautelosamente. Na noite de lua cheia, senti o cheiro de sangue de Kronk em Khan. Essa foi a primeira vez que ele ouviu sobre isso. Najak sentiu arrepios se espalharam em todo o seu corpo. Khan poderia realmente ter machucado Kronk? Ele acreditava que não podia, mas ainda tinha sua suspeita. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu não tinha certeza. Nem naquela época, nem agora. De muitas maneiras, Giri se destacou em tudo em comparação a seus irmãos mais novos. Ele era o guerreiro mais destacado entre os caçadores de vampiros do estepe de Barrabas em termos de sentido, olfato, habilidade motora e audição. Não importa quanto a habilidade dos irmãos mais novos melhorasse a cada dia, Giri ainda podia sentir coisas que seus irmãos não podiam. E, no entanto, Giri não tinha certeza. Essa era a verdade? Ou era nisso que ele queria acreditar? Najak sentiu os lábios ressecados. Gwenville é da mesma forma. O ar parece diferente. Os vampiros estão se escondendo por aqui, tenho certeza. Eles podem tentar apagar seu cheiro, mas isso seria inútil. E ainda mais estranho é isso aqui. O quê? Lobos. Quê? Os olhos de Najak tremiam de ansiedade. Às vezes, e mais recentemente, eu sentia o cheiro de outros lobos. Vários deles. Era difícil dizer se ele estava feliz de ter sentido parentes em potencial ou se desconfiava de outros lobisomens que poderia se tornar inimigo. A noite cheia de incerteza chegava ao fim.